Fala pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Protagonist Consultoria. Eu sou Fernando Aguiar. Marcos Lima. E hoje a gente vai falar sobre cultura, É mestre. isso daí, cultura na prática, né? Que é muito diferente do que só um papel na porta da empresa, É né, isso, cara? aquele quadrinho no RH, né? E eu já começo então pela minha primeira pergunta, Tá mestre. bom. Como os empresários que a Protagonist atende, interage, veem cultura? Tá. Então vamos lá. Tem um tópico primeiro que a cultura, para muitos empresários, ainda é algo muito abstrato. Uhum, Então, muita gente não entende o que é cultura, tá? sim, E acredita que cultura é algo cool que o guru da internet está falando, entendeu? sim. E que é importante ele tomar a consciência daquilo. Mas ele não tem consciência. E um tópico importante. Muitos acreditam que cultura é você comprar algo de mercado, Uhum, empacotadinho e colocar lá. sim. Entendeu? Então eu vou comprar um pacotinho aqui, um workshop, vou colocar lá e vou mudar minha cultura. Vou Uhum, comprar um código de conduta, vou colocar aqui e vai mudar minha cultura. Então geram expectativas errôneas sobre o que é cultura e sobre o que fazer para impactar ou para promover uma outra cultura. isso aí. E Mas como essa expectativa errônea faz com que os projetos de cultura sempre fracassem? É incrível, mas eu sempre vejo assim, pô, eu fiz um projeto de cultura, pô, acabou que foi para um papel e não foi para prática, cara. Tá, vamos lá. Vamos comparar empresas multinacionais com empresas de médio porte primeiro? Sim, Pode ser? tem uma diferença boa, né? Isso, é interessante olhar isso, tá? Aham. Então, quando a gente fala de empresas multinacionais, então vamos lá. A gente vê que os projetos de culturas funcionam. Acho que é o primeiro tópico, em geral, Uhum. Sim. tá? Por quê? Porque quem toma a decisão e tem uma maturidade corporativa boa é um vice-presidente, é um diretor, Uhum. e tem um diretor de RH, e tem um vice-presidente de RH na região, Hum, ok? sim. E que ele sabe com profundidade o que é cultura. Uhum. E ele tem um papel grande de fazer gestão de stakeholders na região, Sim. de fazer o envolvimento da liderança, de estar presente no dia a dia ali, sei lá, com os gerentes, com os outros pares deles, que são outros vice-presidentes, entendeu? Influenciando e sinalizando comportamentos desejados e não desejados. Uhum. Então, esse vice-presidente ou esse diretor de RH, ele vira, juntamente com outros vice-presidentes e outros diretores, os guardiões da cultura. Sim. O dono da empresa pode estar na Holanda, na Suíça, nos Estados Unidos, pode estar surfando, esquiando, navegando, mas não é a cultura dele que está cascateada. Uhum. Por quê? Porque ele está longe do negócio. A cultura que está cascateada é a cultura de quem toma a decisão no dia a dia, O dono da empresa, o CEO, né, no caso. que é o presidente ali, juntamente com seu quadro de co-CEOs ou de vice-presidentes. Aham. Então, quando você vê projetos grandes de cultura em empresas grandes, em geral isso funciona, Uhum. tá? E tem outro tópico. Nas empresas grandes, só fazer um parênteses para lembrar de maturidade corporativa, Sim. porque isso impacta no nosso negócio aqui, nessa conversa de hoje, tá? Lembra que a gente falou da sobrevivência, tem aqueles 4 etapas, tem outros vídeos que a gente já gravou aqui no canal falando de maturidade corporativa, Sim. tá? Tem a etapa de sobrevivência, que quando a empresa abriu, teve que provar que conseguia, que o business case era bom, tinha que vender, depois ela tinha que se estruturar, certo? Etapa Aham. 2, na etapa 3 ela colocava governança, e na etapa 4 ela vai fazer um crescimento, uma diferenciação dos concorrentes, certo? Uhum. Boa, essas são as etapas. Quem está no negócio hoje da multinacional não passou pela etapa 1 e 2 e 3, Hum, ok? sim. Ele já chegou na etapa 4. Então a cabeça de um executivo, de um presidente de uma multinacional é com governança, Sim. é com diferenciação, é estruturado, é com indicadores, é olhando DRE, é entendendo a importância de colaboração, de Uhum. ter delegação de responsabilidades, de respeitar o próximo, entendeu? Toda essa parte que a gente fala de cultura, Sim.
Esse presidente de uma multinacional, ele já quase, vai lá, faz 20 anos que ele vive esse modelo. Pode ser em outras empresas. Já chega com o modelo pronto, vai adaptar, vai melhorar um pontinho ou outro, mas ele tem ali uma estabilidade nos parâmetros gerais, né? E na cabeça do presidente, ele já viveu isso muitas vezes. Aham. Entendeu? Então você pega um presidente, ele começou, muitos modelos começaram como gerente, passou e chegou a presidente. Depois ele fica presidente por muitos anos em diferentes empresas, certo? Sim, Ele sai de uma empresa como presidente, vai para outra empresa, vai para outro segmento de mercado e tudo mais. sim. Então ele fica num quadro de presidente por 20 anos, por 30 anos. Uhum. Ok? Sim. Ou seja, ele sabe o que é cultura. Ele já viveu culturas diferentes, mas todas elas estruturadas, maduras, com diferentes pilares. Uma quer crescer, a outra quer gerar caixa, Sim. entendeu? Uma quer mais diversidade, a outra quer menos, mas tudo certo, mas são culturas diferentes. Mas todas elas, quando a gente pensa em maturidade corporativa, são empresas que estão em governança ou em diferenciação. Uhum. Ele não viveu empresas que estão sobrevivendo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque uma empresa que está sobrevivendo é o dono que está tocando lá, não é o executivo de mercado. Uhum. Entendeu? Ele não viveu uma parte de estruturação. Porque quem está tocando isso é o dono da empresa, não é o executivo de mercado. Então, o background que ele tem como profissional é diferente. Sim. Então fica fácil para ele falar o que ele quer e o que ele não quer. E ele entender o quanto que a cultura é importante para o negócio dele. Porque uma coisa é falar assim para você, para um dono de empresa, a cultura é fundamental para o seu negócio. Uhum. Só que ele nunca vivenciou isso. É. Entendeu? Aham. E a cultura para ele, vamos lá, sempre tem cultura. Uhum. Só que ele teve uma cultura antes que era de fazer correria para fazer venda. Sim. Ok? E a cultura, aquela cultura foi fundamental para aquele modelo. Uhum. Depois ele teve uma cultura que era estruturar o financeiro. Uhum. Tinha uma cultura ali. Mas não estava preocupado com governança, com colaboração, entendeu? Mas ele criou uma cultura e as pessoas que estão com ele há 10 anos na empresa, 20 anos na empresa, aprenderam aquela cultura. E aquilo lá é o que funciona. É. A forma dele tocar, a forma deles organizar a empresa, se é com mais pressão, se é com menos pressão, Isso. qual que é a característica base das pessoas, né? Eu acho que disso tudo que você falou, Fernando, uma coisa me, assim, veio à cabeça, né? Os empresários que estão nos ouvindo, possivelmente eles já trabalharam em alguma empresa para juntar capital antes de abrir a sua própria empresa. Sim. Então eles já foram parte de alguma cultura também, Sim. né? E essa cultura que eles já foram parte não é revelado, não era tão comentado de, olha, você faz parte dessa cultura, que essa cultura funciona dessa forma. E às vezes ele leva até essa característica da cultura que ele já participou de uma outra empresa que ele mais gostou para a empresa dele. Porque né? vamos lá, ele pega pra ele aquilo lá que funcionou Isso. e ele quer replicar aquilo ali. Aham. Então isso faz todo sentido, tá? E Aham. até um tópico interessante quando se fala em empresas de médio porte, tá? A rotatividade que elas têm com novos colaboradores é muito grande. Bastante, né? É maior do que empresa de grande porte. Uhum. Entendeu? Então, uma empresa de grande porte, você pega uma multinacional grande, tá? Uhum. Foi lá e contratou um executivo de RH. Então, não estou nem falando de comercial, nem finanças, RH. É uma área estratégica, mas não é core, ok? Uhum. Teoricamente vai ter uma pressão menor. Sim. Ótimo. Você pega um RH numa empresa grande, quando chegou um executivo novo, putz, esse executivo não vai. A rotatividade dele é pequena. Sim. Ele chegou hoje lá, ele vai se ambientar na cultura, só que ele já veio de uma outra empresa grande, que é uma cultura diferente, mas ok. É mais fácil a adaptação. Adaptabilidade, né? E eu acho que não é nem pela diferença do processo seletivo, Não. né? É mais pelo perfil da pessoa mesmo, né? Do histórico. E pela cultura da empresa. Então, essa empresa que é média, tá? Que fatura hoje 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, tá? O time de executivos dela tem lá de gerentes, passaram muitos deles lá pelo começo, Uhum. ok? E estão com a cultura de fazer acontecer, desencana de processos, vamos fazer acontecer. O importante é lealdade, o importante é gerar o faturamento bruto, não se preocupam tanto com o custo, ok? Uhum.
Quando chega alguém de mercado, essa pessoa não passou por isso muitas vezes na vida dela. Não. Entendeu? Ela tá preocupada com o processo, em estruturar, em gerar KPI, sabe? Uhum. Ela não tá aderente, não com a cultura do papel da parede do RH. Ela não tá aderente com a cultura vivida no negócio. Ah, sim. Entendeu? Uhum. E ela acaba ficando um patinho feio, cara. Uhum. É por isso que a gente fala muitas vezes lá, empresas de médio porte ou pequeno porte, em geral, não dá certo contratar pessoas que passaram por empresas grandes. Uhum. Ah, é por causa do tamanho? Não. É por causa do modelo de cultura. Uhum. E muitas vezes, assim, os empresários até se atraem bastante por esse perfil, né? Sim. Caraca, o cara já passou por um grande varejista, o cara já passou por um grande fábrica, mas não entende que realmente a É cultura um gap gigante. é um gap. É um gap, entendeu? E é difícil você treinar cultura numa pessoa que já tem muitos anos de mercado, né? Então, e aí a gente entendeu, então vamos lá. Nós entendemos aqui até agora que há uma diferença de cultura muito grande entre empresas pequena e média e empresas grandes, Sim. certo? Nós entendemos também que quando a gente pega um projetinho de RH para estruturar a cultura, Uhum. tá? Numa empresa grande, em geral, funciona facilmente. Por quê? Porque o líder do projeto, a liderança da empresa, Uhum. sabe e tem consciência da importância de ter uma cultura madura. Uhum. E já viveu isso muitas vezes por 5, por 10, por 15 anos. Empresas de médio porte, em geral, os líderes não sabem o que é ter uma cultura madura e não enxergam o valor disso, Uhum. tá bom? Uhum. E aí o que, que eles fazem? Eles contratam um projeto de consultoria para estruturar a cultura, Sim. tá? É como se eles estivessem delargando a responsabilidade, muitas vezes, pro projeto de consultoria, Uhum. tá? Então vai lá, o que é o projeto de consultoria? Vai redefinir, vai discutir de novo o que é missão, visão, valores, vai montar um código de conduta, vai fazer um workshop, vai fazer grupo focal, vai ouvir as pessoas, vai criar pesquisa, vai montar PDI, entendeu o que dizer? Uhum. Vai fazer outro workshop para trabalhar liderança, vai fazer um outro workshop para trabalhar pontos específicos de melhoria da cultura lá que estão em desavença. O que, que isso aí tudo está fazendo? É importante. Uhum. Você está fazendo um barulho gigante na corporação, falando que você quer mudar. Uhum. Daí esse projeto sai, a consultoria sai. Ok? Depois de alguns meses acabou esse monte de workshop, monte de material, monte de envolvimento, monte de conversa, a consultoria sai. Quem está tocando o dia a dia? O dono, né? O dono. Não vai mudar a cultura. A cultura é do dono, não é da consultoria. Não é do papel da parede do RH. Entendeu? Caraca. É igual quando a gente fala, sei lá, eu tenho filhos pequenos, tá? E muitos empresários aí têm filhos pequenos, já tiveram filhos pequenos. Os nossos três já passaram por psicólogos, tá? Por Uhum. diferentes temas, vamos lá. Quando a gente manda no psicólogo, muitos pais esperam que o psicólogo resolva o problema. Ok? Uhum. Mas se for pegar um psicólogo bom, o psicólogo vai fazer muitas conversas com os pais. Uhum. Ok? Vai conversar com a criança lá de 5, 8 anos. Daí vai fazer um monte de conversa com o pai, depois com a mãe, depois com o pai com a mãe, depois com o outro, com o irmão. Por quê? Porque o psicólogo quer entender qual é o contexto que aquela criança vive e o porquê que ela está tendo aquele comportamento. Uhum. Ok? Isso aí. Ótimo. E aí, muitas vezes, quando a gente faz projeto trabalho de psicólogo com nossos filhos, o psicólogo é claro, fala assim, ó, isso aqui que está acontecendo lá é porque você, como pai, está tendo esse comportamento mais rígido ou muito desregrado no dia a dia. E você está com a expectativa de que seu filho tenha um outro comportamento. Você Uhum. está dando esse estímulo para ele, é isso que ele vai fazer. Então, Uhum. ou seja, eu como pai tenho que mudar meu comportamento para que meu filho mude o comportamento dele. Entendi. Certo? Certo. A cultura é igual. Se eu quero que a minha empresa tenha uma cultura diferente, eu tenho que trabalhar primeiro a cultura dos donos da empresa, para depois cascatear a cultura para as empresas. Entendeu? Uhum. Então você vê muitas
essas grandes consultorias, elas não querem pegar projetos para fazer projeto de cultura em empresa média. Elas fazem mentoria para as empresas médias. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque elas já entenderam que, olha, vai ter que arrumar o quê? A cabeça Do dono. do dono primeiro. Depois que o dono entendeu o que é cultura, aí a gente consegue cascatear. Uhum. Entendeu? Entendi. Caraca, e é difícil para os donos entenderem o que é cultura? Eu acho um desafio muito grande de tudo que a gente tá falando aqui agora. Tá? Uhum. Por quê? Porque pensa no seguinte, um dono que hoje fatura 2 milhões por mês, tá, Marcos? Uhum. Com lucro líquido ali entre 20%, 25%, 30%. Uhum. Ele chegou nisso no modelo que ele trabalha hoje. E já fez muita coisa certa, né, cara? Ok? Uhum. Ele chegou nisso no modelo que ele trabalha hoje. Ele pode ser rude, ele pode ser áspero, ele pode ser fechado para novas ideias. Uhum. Ok? Ele é centralizador. Ele entra no operacional por quê? Porque ele não confia nos números. O negócio não está estruturado. Ok? Uhum. Ele chega para ele e fala assim: vamos mudar essa cultura. É importante que você comece a dar ouvido pro seu time. É importante que o seu time faça isso, que você vai ter que ter criatividade. Uhum. Entendeu? Imagina que isso faça parte da cultura dele. Uhum. Daí você vai, isso foi interessante, tá? A gente foi fazer um diagnóstico numa empresa pra cultura, tá? Pra cultura? Pra cultura. E aí eles falam assim, eu falei, putz, sabe quando eu fico bem receoso assim, né? Aham. Ele falou, não, vamos lá participar de uma reunião nossa. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu quero participar de uma reunião de vocês. Só como ouvinte, só pra entender. Ah, tá bom, é super estruturado, tal. No interior, puta, prédio legal, sabe? Aham. A empresa faturava 2 e pouco por mês. Reunião semanal com todos os gerentes, tal. E aí coloca uma ideia e um dos gerentes começa a falar alguma coisa lá. Estruturadinho, tá? Você vê que o gerente estava indo pra uma linha que não é a linha que o dono queria que fosse. Ele tava tão fechado, ele não falou nada pro cara. Por quê? Porque a cultura dele, criatividade é um pilar importante. Pro negócio, pro nicho dele, tá? Aham. Mas o carão que ele faz, entendeu? É muito expressivo. É expressivo. Aham. Você acabou de falar pra todo mundo na sala. Se não for a minha ideia, eu não quero ouvir. Uhum. Só que na parede do RH, lá na parede, tá lá como um dos pilares a cultura. A da cultura é Ouvir a todos. ouvir a todos, que todos tenham a oportunidade ou têm que ser ouvidos, entendeu? Que Aham. a criatividade é um pilar importante para o crescimento da empresa, Uhum. que você quer que as pessoas sejam protagonistas das decisões. Uhum. Opa, mas se ele tá tomando uma linha que é diferente da minha e eu não tô nem aberto a ouvir a ideia dele, como que eu vou ser protagonista de alguma decisão? Uhum. Entendeu? Só que esse modelo funciona super bem até hoje. Entendeu? Sim. Então é muito mais uma mentoria com donos no começo do que um projeto de cultura. Uhum. Entendeu? E como. Bom, a Protagonista tem vários projetos de cultura, né? E Temos. como que é a recepção inicial? Eu imagino que deve ter uma resistência no começo. O dono contrata a gente, né, com o protagonista, mas no final, no meio, quer dizer, no início ali, ele tem uma certa resistência, começa a ver, pô, talvez baixe até aquele arrependimento, pô, caraca, por que que eu contratei, né? Eu vou te falar que até pouco tempo atrás, a gente não pegava projeto de cultura em empresas menores. Uhum. Eu tô falando menores do que, sei lá, 30, 40 milhões por mês. Uhum. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque o gap de entendimento era muito grande. Sim. Entendeu? Olha, eu acho isso e, tipo, o cara chegou até aqui, você vai ter que mudar muito a cabeça dele. Então, o que a gente fazia muito era mentoria com donos para explicar o que é cultura. Aham. Entendeu? Porque se ele entender o que é cultura e já começar a atuar diferente, a cultura vai mudar. Sim. Aquele monte de workshop que a gente faz é importantíssimo para declarar, para fazer barulho, para acelerar a transformação. Mas a transformação tem que ser o quê? No dia a dia de quem está no negócio.
Entendeu? Não adianta eu falar assim, ó, vou fazer um workshop ou 2 eventos mensais. Vou fazer um workshop, depois eu faço um grupo focal, depois eu faço pesquisa, depois eu mando teaser, faço banner. Você está fazendo barulho pro negócio. E é Uhum. importante. Você está tipo mostrando pro negócio, ó, a gente tá mudando, a gente tá mudando, a gente tá mudando. Só que o negócio tem que ser íntegro. As pessoas gostam de integridade. E elas entendem isso. Se eu tô falando, olha, a empresa de agora em diante tem essa cultura, isso aqui é importante, nós somos uma empresa colaborativa, preocupada com trás pilares, assim, assim, assado. Esses são nossos valores, cascateando, esses aqui são os nossos comportamentos que nós aceitamos ou não aceitamos e tudo mais. É no dia a dia que eles vão ver se isso é verdade. Uhum. Entendeu? Aqueles comportamentos que a gente aceita ou não aceita. E eu brinco que comportamento tem os desejados, os aceitos e os não aceitos, certo? De Uhum. acordo com a cultura, o desenvolvimento da cultura. Claro. A gente vai declarar isso pra todo mundo. Depois que a gente declarar, é o dono que tá lá no dia a dia, junto com a liderança, que vai saber se aquilo lá faz sentido ou não. Uhum. Entendeu? E o que é interessante você saber é o seguinte, vamos lá, a gente pensar o seguinte. Uma cultura madura, ela retém pessoas. As pessoas gostam de pertencer àquela cultura. Uhum. Eu não tô falando que as pessoas têm um trabalho tranquilo e leve. Não. Não. São coisas distintas. Aham. Ok? Sim. Elas gostam de pertencer porque elas acreditam nos valores. Elas acreditam no propósito. Elas gostam do modelo de trabalho. Elas são respeitadas naquele modelo de trabalho. Uhum. E elas sabem que elas têm que gerar resultado naquele modelo de trabalho. Ok? Uhum. Então, se o seu turnover está muito alto, a sua cultura deve estar com algum problema. Uhum. Ok? A sua cultura é uma peça-chave no seu crescimento. Sim. Então você fala, puta, vou montar um planejamento estratégico gigante e tudo mais. Se a sua cultura não estiver sólida, você não consegue implementar. Entendeu? O planejamento Uhum. estratégico. Se sua cultura estiver sólida, as pessoas. Isso é interessante quando eu falo com a Dani, que é a Uhum. nossa sócia lá, ela cuida do pilar de RH. Sim. E nós temos um braço ali, um time que faz headhunting, né? Sim. Vai ficar buscando colaboradores no mercado. E você vê claramente, quando tá fazendo busca lá de executivos, tá? Para algumas empresas que não têm cultura tão boa, no interior, ou em São Paulo até, nas grandes capitais. E as pessoas sabem que a cultura daquela empresa não é tão madura, os executivos não querem ir, cara. Caraca. Entendeu? Então, assim, olha, tem uma oportunidade para ganhar tanto, você vai ganhar 20, sei lá, 30%, 40% a mais do que você está ganhando hoje, para empresa X, para ter esses desafios, não sei o que lá, 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 lá. E fala, cara, para empresa X, não quero ir. Por que você não quer ir? Meu amigo já trabalhou lá, alguém já trabalhou lá, já ouvi falar no mercado aqui que lá acontece isso, isso e isso. Caraca. Entendeu? Então, a cultura da empresa atrapalha gigantescamente seu crescimento. Entendeu? Entendi. Fernando, além claro, o dono precisa participar, mas há um movimento comum que eu vejo quando empresas procuram ativamente pelo um projeto de cultura, é que o dono quer sair da operação. Tá. Quando isso acontece, como é que faz a cultura? Vamos lá. Tem um cliente nosso que é do interior, ele fatura mensal na casa dos 15 milhões, Uhum, tá? Os donos são dois irmãos. Os dois irmãos estão fora do negócio. Fora que eu falo, sei lá, eles vão no negócio uma vez por mês, uhum, ok? sim, E eles têm dois diretores grandes uhum, que têm papel quase de dono, uhum, entendeu? sim, E esses diretores conversam com eles ali periodicamente, mas eles não vão no negócio, eles moram até fora, os proprietários, tá? Esses dois diretores têm que estar muito alinhado com a cultura. Porque a cultura não vai ser do dono, vai ser uhum, dos dois diretores, cara. Entendeu? entendi, É quem toma a decisão, é quem manda, é quem desmanda, uhum. entendeu? Mas o dono ele pode interferir ou você acha que realmente os diretores vão. No dia a dia, o diretor é o que vai tocar mesmo, É né? quem vai tocar. Quando ele faz, o que ele fez? Montou um conselho e ele foi pro conselho, os donos foram pro conselho.
Uhum. tá? E eles definiram lá que tem 2 diretores, tá? Sim. Então, e ele montou um conselho deliberativo, que fazem parte os dois sócios, um conselho consultivo, Uhum. e eu faço parte do conselho consultivo, por exemplo, Sim. tá? Juntamente com esses 2 diretores. Uhum. Então tem coisa ali que eles vão lá, eu e mais um outro executivo de mercado participa lá desse conselho consultivo, Uhum. tá? A cultura que vai cascatear é do conselho consultivo. É quem tá no dia a dia lá, cobrando, dando direcionamento, entendeu? Uhum. Só que o que eles fizeram? Eles montaram uma auditoria para pegar pesquisa. Então, eles estão fora do negócio. Só que tem uma governança muito robusta para garantir isso. Uhum. Entendeu? E tem um custo para garantir isso daí. Vamos ser realistas. Sim. Uma empresa que fatura 2, 3, 4, 5 não tem condições de bancar esse custo. É. Entendeu? Quer dizer, tem condições, mas não tem maturidade para ir nessa linha. Uhum. Entendeu? Sim. Não acho que é o caminho. Então, o que eu vejo muitas vezes, putz, o dono fala assim, nossa, eu quero sair do negócio, eu quero ir pro estratégico. Cara, você vai ter que fazer a sua empresa caminhar primeiro para um horizonte maior. Passar pelos estágios de maturidade, né? Isso, ótimo. Eu cheguei aqui no estratégico, ótimo. Cheguei na etapa de governança. Uhum. Ótimo, agora você tem estratégico. Entendeu? Você Isso tá aí. no estratégico agora. Só que tem um caminho pra você chegar até aqui. Uhum. E você, que é o dono, é o responsável por fazer a maturidade da cultura. Uhum. Não tem como você estar num estágio de governança da sua maturidade com uma cultura que não está alinhada. Entendeu? Uhum. Com uma cultura de baixa maturidade, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, é muito isso daí. A cultura tem que começar pelos Pelo, donos da empresa. pelo dono. Acho que essa é a grande lição, né, Essa é a Fran? grande lição. Puxa, caramba. É, a gente já falou sobre cultura outras vezes, como os passos da cultura, né? Isso. Como que a cultura influencia, mas eu acho que essa visão do dono realmente era a pecinha que tava faltando, assim, pra gente discutir e entender como de fato a cultura vai ser implementada, vai ser executada, vai ser Isso. vivenciada na empresa no dia a dia, né? É. Porque é um tópico importantíssimo a cultura, entendeu? Uhum. E a gente não pode ser simplista em acreditar que fazendo 3 workshops vai mudar a cultura da empresa. Uhum, é isso aí. Tá bom? Cara, muito legal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até Tchau, mais. tchau.